Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. A galera já tá entrando. Bárbara, Claudinei, Milena, Daniel, Breno, Gabriel, Boleira. Muito bacana. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão do grupo de estudo. Eu, particularmente, nunca vi outra pessoa fazendo alguma live ou produzindo um conteúdo semelhante ao que eu vou falar aqui hoje. Então, vocês podem ter certeza que vou passar o máximo de informações que eu sei sobre esse assunto para vocês, para poder auxiliar a caminhada de vocês, tá bom? Bem, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica da live. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um grupo de estudo, especificamente no âmbito científico, como consolidar um grupo, né, como criar um grupo de estudos no âmbito da pesquisa e também como fazer para participar de um grupo de estudos existente. E depois desse momento inicial, eu vou convidar duas pessoas que fazem parte do meu grupo de estudos que eu coordeno hoje em jurisdição constitucional e políticas públicas, que é a Bárbara, que vai ser a nossa primeira convidada, e depois nós vamos ter a convidada, que é a Thaisa. As duas fazem parte desse grupo que eu coordeno em jurisdição constitucional e políticas públicas, e elas vão falar com a gente um pouquinho das experiências que elas estão tendo no grupo de estudos, tá bom? Então, vamos partir já para a ação. Então, pessoal, grupo de estudo, eu sei que todos aqui têm uma noção do que é um grupo de estudos, e só que muitas vezes a gente tem uma noção, uma preconcepção equivocada do que é realmente um grupo de estudos. Eu acho que muitos aqui já, durante a faculdade ou durante o ensino médio, ensino fundamental, já tiveram a oportunidade ou a impressão de fazer uma reunião com amigos, né, para estudar. Você fala assim, para algum amigo, vamos estudar determinada matéria? Então, muitas pessoas pensam que um grupo de estudo seria basicamente isso. Você reúne uma galera aí que você tem afinidade, né, para debater sobre alguma coisa, para estudar em conjunto. Só que as experiências que eu tive estudando, né, com amigos, nunca foram assim experiências muito positivas, porque a gente acaba distraindo, falando de coisas pessoais, da vida pessoal, e acaba que a gente perde o foco ali do estudo. Então, o que eu vou falar aqui hoje para vocês são coisas práticas, pragmáticas, para que vocês tenham um grupo de estudos que seja realmente altamente eficaz, para que os seus estudos realmente rendam, tá bom? E especificamente para o âmbito da pesquisa. A gente tem grupos de estudos, por exemplo, para concurseiros, grupos de estudos para o pessoal aí que faz Enem, e eu vou falar especificamente do grupo de estudos para o pessoal que quer ingressar aí no mundo da pesquisa, quiçá ingressar em um mestrado, tá bom? O Gabriel tá falando aí, vídeo estudos nas férias na biblioteca. Eu já fiz isso, já tive essa experiência com o Gabriel. A gente combinou de estudar na biblioteca onde eu fazia graduação e acabou que a gente foi para lá estudar e acho que a gente deve ter estudado uns 10 minutos, o restante a gente ficou só conversando. Então não é essa experiência aqui que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, pessoal, o grupo de estudos hoje que eu coordeno, ele é em jurisdição constitucional e políticas públicas. Foi o tema que eu escolhi. E por que eu escolhi esse tema? Porque no ano passado eu estava me preparando para os mestrados. Acho que muitos de vocês sabem, mas eu participei de 3 mestrados e eu criei esse grupo porque na época, e ainda eu faço parte de uma associação civil sem fins lucrativos, que é a LACIJUS, e um dos meus projetos, na época eu coordenava a parte científica dessa associação, um dos meus projetos era fomentar e democratizar os grupos de estudo. Muitas pessoas acham que os grupos de estudo em pesquisa, eles são restritos às universidades, são restritos aos grupos de pesquisa. E isso não é verdade. Existem formas do pessoal aí que às vezes não tem uma iniciação científica, né, durante a faculdade, não tem grupos de pesquisa na faculdade, ou então já se formou e
tá no âmbito aí mais profissional, mas quer fazer pesquisa, quer ter um grupo de estudos. Então, o que eu vou falar para vocês, ele vale justamente para essas pessoas que querem, que têm o desejo de consolidar um grupo de estudos, tá bom? Então, no ano passado eu estava estudando para esses mestrados e eu falei, cara, eu vou criar um grupo de estudos com uma linha de pesquisa que tenha a ver com o que eu já estou pesquisando, que era na época a questão da jurisdição constitucional e políticas públicas, que aí abarca uma série de temáticas. E esse é um grupo que deu tão certo que esse semestre agora a gente vai completar, em agosto na verdade, a gente completa um ano de existência. E nesse um ano de existência, o pessoal que faz parte desse grupo de estudos já está publicando artigos, já está participando de congressos. E assim, os resultados estão sendo muito positivos, tudo através desse grupo de estudos. Um grupo de estudos que não é vinculado a nenhuma instituição, é um grupo aberto. Esse era uma pauta que eu sempre levantei, para que a gente fizesse um grupo de estudos que realmente fosse democrático, para que várias pessoas pudessem participar, independentemente de instituição. Tanto hoje eu me graduei, mas continuei coordenando esse grupo de estudos, hoje no mestrado. E é um grupo bem mesclado. Tem pessoas que estão no mestrado, como eu, mas também tem pessoas que estão na graduação, tem pessoas que já se graduaram, tem pessoas que estão fazendo uma pós-graduação, lato sensu. É um grupo bem eclético e bem produtivo, tá bom? E como é que eu vou explicar aqui para vocês como é que eu criei esse grupo? Bem, o primeiro passo, pessoal, para que vocês construam um grupo de estudos realmente eficaz é vocês definirem uma área temática, tá bom? E esse grupo de estudos, ele vai funcionar basicamente para vocês se reunir um grupo de pessoas interessadas em discutir uma determinada temática, por exemplo, uma determinada linha de pesquisa. No meu caso, do meu grupo de estudos, a jurisdição constitucional e as políticas públicas. E a gente se reúne, a gente tem encontros quinzenais, de 15 em 15 dias a gente está se reunindo para discutir textos, artigos, capítulos de livros que são previamente agendados. Então, durante o início do ano eu faço um cronograma de quais são as leituras que a gente vai fazer durante o semestre e já passo para o pessoal. E eu particularmente, assim, a experiência que a gente está tendo, a gente está colocando geralmente 2 textos, 2 artigos ou capítulos de livro para ser debatido por encontro. E está sendo uma experiência bem bacana. Uma coisa que a gente adotou esse ano também foi a questão do mediador, para que em cada encontro a gente tenha um mediador que vai conduzir os debates. Esse mediador, ele é importante por quê? Porque ele vai fazer uma breve exposição dos artigos que foram lidos e previamente indicados para o pessoal, e ele vai ler, ele vai fazer esse resumo, né, basicamente para o pessoal, explicar quais foram as impressões dele, quais foram os pontos que mais chamaram atenção para ele, quais foram, sei lá, o marco teórico que o autor utilizou no texto. Tudo isso é bem importante. Tem a galera entrando aí. Boa noite, pessoal. Tô vendo que a Thaís e a Bárbara, nossas convidadas, já estão por aí. Agorinha eu vou estar colocando elas na live para poder bater esse papo com a gente também. Então, recapitulando, então é muito importante a figura do mediador no grupo de estudos. Por quê? Porque esse mediador, ele vai ser responsável por conduzir as discussões, por sistematizar. E o porquê que é importante? Porque até o ano passado, a gente tinha esse grupo de estudos, a gente se reunia de 15 em 15 dias, e cada um dava ali o seu pitaco, falava sobre um ponto, o outro, só que tudo de forma facultativa. E muitas vezes a gente ficava preso em um determinado ponto, e a gente começava a devagar, entrava em outra história, em outra ideia. E o mediador, a figura do mediador é importante porque ele vai sistematizar, ele vai organizar as ideias para depois abrir para os debates e as discussões. Então, é algo que está dando super certo, o pessoal está curtindo muito e está funcionando essa figura do mediador. Então, recomendo que vocês usem a figura também do mediador, que é bem importante. A parte mais, assim, digamos, mais do ponto de vista formal,
Vocês não precisam, esse é um ponto importante, vocês não precisam estar vinculados a nenhuma instituição pública, privada, para que vocês construam um grupo de pesquisa. Não tem essa obrigatoriedade, tá bom? Muitas pessoas, às vezes, têm essa concepção equivocada porque elas associam um grupo de estudos com um grupo de pesquisa, sabe? Um grupo de pesquisa que está vinculado a uma instituição, que tem convênio lá com o CNPq, aí já é um outro tipo de grupo, não é esse que eu estou aqui propondo para vocês. Mas nesse grupo de estudos a gente faz pesquisa, sim, da mesma forma. Claro que a gente não tem algo assim certificado pelo CNPq, nem nada. Até porque a gente não está vinculado a nenhuma instituição de ensino superior. Então, assim, inicialmente, pessoal, definam a área que vocês querem estudar no grupo de estudos. Sei lá, tem inúmeras temáticas que vocês podem estar pesquisando dentro, sei lá, de penal, dentro de civil, e é importante vocês definirem isso. Como eu comentei com vocês, como meu foco, meu objetivo principal com o grupo de estudos era também fazer uma preparação adequada para o mestrado, o que eu fiz? Eu criei um grupo de estudos que tinha uma vinculação com uma linha de pesquisa do mestrado que eu queria ingressar. E foi bem bacana eu ter feito isso, porque os textos que eu coloquei para o pessoal debater, para a gente debater, eram textos que estavam indicados nos editais, no edital do processo seletivo que eu queria concorrer. Então foi importante, porque eu lia aqueles textos, fazia minhas revisões, minhas anotações, meus fichamentos, e eu ainda tinha a oportunidade de debater essas ideias com mais pessoas. Foi super importante. Então, a Edilene está perguntando qual o tema do grupo que você tem. Então, Edilene, o meu grupo ele é em jurisdição constitucional e políticas públicas, que é bem abrangente. A gente debate várias temáticas. Nesse mês agora a gente vai debater sobre questão de inteligência artificial, vinculada a políticas públicas. Mas, assim, acaba que jurisdição constitucional e políticas públicas é bem amplo. E agora eu estou variando mais os temas para o pessoal, para que a gente, enfim, consiga passar por muitas áreas aí, bem interessantes. E o que eu fiz, pessoal? Eu fiz um edital pela LaCijus, que era essa associação que eu ainda faço parte. Eu fiz um edital para selecionar as pessoas interessadas. Isso é muito importante. Então, você vai definir o seu tema, o tema do seu grupo de estudos. Sei lá, você quer pesquisar em direito penal e guerra às drogas. Criminologia crítica. Tem uma infinidade de temas. É muito importante vocês fazerem esse delineamento. Não dá para vocês colocarem um grupo de estudos que sejam aberto. Sei lá, vamos fazer um grupo de estudos aqui sobre direito penal. Um grupo de estudos sobre direito civil. Porque é bem amplo. Então é interessante que vocês, dentro dos campos dos conhecimentos, dentro do penal, dentro do civil, vocês façam esse recorte para, enfim, conseguir filtrar o que vocês vão debater. Então, fez a definição do tema, parte para o edital. Nesse edital, o que tem que ter no edital para que ele realmente fique um edital assim consolidado? A Edilene está perguntando sobre associação. Um pouco mais para frente eu vou comentar novamente sobre a LaCijus. Mas só para não perder o foco aqui dessa parte do edital, o que tem que ter nesse edital? É importante você explicar para o pessoal o que é esse grupo de estudos, qual que é a finalidade dele, o que vocês vão debater, qual que vai ser a frequência de encontros, que é muito importante. Por exemplo, se vocês vão se encontrar, são encontros semanais ou se são encontros quinzenais, se são encontros mensais. Cada grupo de estudos vai funcionar em uma dinâmica diferente. O meu grupo, como é que funciona? Ele funciona com encontros quinzenais, mas eu poderia muito bem utilizar encontros semanais, só que ficaria bem mais pesado, né, para fazer encontros semanais. Tem grupos de estudos que eu já vi que fazem encontros mensais e também funciona super bem. O mais importante é que vocês se reúnam. E qual que é o papel desse coordenador do grupo, que no caso eu exerço? Eu faço o filtro dos textos que vão ser debatidos nesse grupo de estudos. Eu faço o filtro, como eu comentei,
no início do ano de quais são os textos que vão ser discutidos durante o semestre, que tenham vinculação com essa linha do grupo de estudos, e já passo para o pessoal previamente. Inclusive a gente tem um drive, e nesse drive eu compartilho os materiais, quais são os artigos, tudo certinho, tudo bonitinho. Tem uma pasta também de materiais complementares que eu sempre vou colocando artigos que sejam relevantes, livros, um monte de material bem bacana também, para realmente ajudar o pessoal. E então vocês façam isso, essa questão da seleção de materiais, defina a frequência desses encontros. Outro ponto também, qual que vai ser o critério de seleção para ingressar no grupo? Qual que foi o critério que eu utilizei? Eu utilizei um critério de uma carta de seleção. Eu pedi para o pessoal que tivesse interesse em ingressar no meu grupo de estudos que fizesse uma carta de uma aula mesmo, uma carta bem sucinta, explicando o porquê que ele queria fazer parte, ou ele ou ela, do meu grupo de estudos e o que ela poderia contribuir com o desenvolvimento desse grupo de estudos. E foi bem bacana porque a gente teve muitos inscritos. Hoje tem uma galera me perguntando como é que faz para participar desse grupo de estudos no meu direct, porque o pessoal vai tendo contato com o meu perfil e vai vendo as postagens anteriores, né? Então acaba que muitas pessoas encontram postagens sobre o grupo de estudos e vêm me perguntar no direct: Gustavo, como é que eu faço parte do grupo de estudos que você coordena? E por enquanto, pessoal, a gente está com um grupo, a gente abre, na verdade, em 2 momentos do ano para ingresso de novos membros. Nesse momento a gente não está com seleção aberta, mas muito provavelmente em agosto, ou um pouquinho antes, em julho, ali, a gente já vai soltar um edital para a seleção de novos membros que tenham interesse em fazer parte desse grupo. Então vai ser bem bacana. Quem tiver interesse, vai acompanhando aí o perfil, que eu sempre vou estar divulgando as informações aqui, tá bom? Então, nesse critério de seleção, recapitulando aqui, foi basicamente isso que eu pedi para o pessoal, que fizesse uma carta uma carta de intenções mesmo no Word e me mandasse por e-mail. Então eu fiz o filtro ali de pessoas que realmente eu vi que estavam interessadas, que queriam realmente fazer pesquisa, estudar, e selecionei essas pessoas. Hoje nosso grupo tem, salvo engano, 9 pessoas. Isso é um ponto importante também, que vocês limitem a quantidade de pessoas que vai participar do grupo de estudos. Por quê que é importante? Porque grupos de estudos muito grandes não funcionam. Por quê? Porque a intenção do grupo de estudos é que todos participem, que todos debatam, que todos exponham suas ideias, todos falem sobre os artigos. Só que se for um grupo muito grande, sei lá, se o grupo tiver 20 pessoas, como é que você vai conseguir conduzir isso? Fica um pouco complicado, tá bom? Então é importante que tenha um número ali restrito de pessoas para que a dinâmica do grupo funcione bem. Então, passando esse critério de seleção, é importante também que vocês definam a metodologia desse grupo de estudos. Como é que vai funcionar os encontros? O meu grupo, como é que funciona? É claro que vocês têm a liberdade poética para fazer da forma que vocês acharem mais interessante. Mas o meu grupo, como é que funciona? Essa questão da metodologia. Como eu expliquei para vocês, nós temos hoje a figura do mediador, que vai conduzir essa dinâmica, esse resumo no início do encontro, e posteriormente abrir para os debates, para discussões sobre pontos dos artigos, dos capítulos de livro. Então é assim, bem interessante. Essa foi a sistemática que eu adotei. Outra sistemática que eu adotei, colocar no máximo 2 artigos ou 2 capítulos de livro por encontro. Por quê? Porque vocês, como devem saber, cada artigo geralmente tem umas 30 páginas, 40 páginas. Então se você coloca, sei lá, 5 artigos para discutir durante uma reunião, fica muito pesado. Ou então vocês têm que falar de forma muito superficial sobre aquele tema, para realmente não ficar uma reunião que demore muito. Então, eu adotei esse critério, debater apenas 2 textos por encontro, para ficar algo mais dinâmico. E os nossos encontros são bem interessantes, porque geralmente, acho que não teve nenhum encontro que durou menos de 2 horas e meia. Tem encontros que duram 3 horas, às vezes até mais, porque a gente acaba aprofundando bastante nos textos, discutindo, é bem interessante. Deixa eu só puxar aqui as perguntas para não perder.
A Edilene pediu para mim repetir novamente sobre a questão da associação. Então, Edilene, essa associação é uma associação sem fins lucrativos, que é a LACIJUS, que é composta por graduandos, e atualmente eu, que sou mestrando e coordeno esse grupo de estudos. E ela tem a função, basicamente, de difundir a pesquisa. Inclusive, a gente tem Instagram, quem quiser acompanhar, só jogar no Instagram que vocês vão achar, lá Cijus. Bem interessante. E em breve, creio que em agosto ou julho, a gente já vai soltar o edital, tá bom? Com todas as informações. Vamos ver aqui as outras perguntas. O professor Felipe perguntaram se a gente já participou de editais para financiamento. Então, professor Felipe, a gente não participou porque esse grupo, como eu comentei um pouco mais no início da live, ele não é um grupo vinculado a nenhuma instituição de ensino superior. E grande parte desses editais de financiamento, de fomento à pesquisa, eles necessariamente são atrelados a universidades. Então a gente tem essa questão da limitação. Mas o nosso principal objetivo é realmente difundir o conhecimento, fazer pesquisa, independentemente de universidade. Tem outra dúvida aqui, do Claudinei. Interessante definir o foco e o escopo do grupo, igual as revistas fazem. Sim, justamente por isso, porque você já consegue traçar uma linha para produção, para, enfim, ingresso em mestrado. É bem interessante fazer ter esse foco e esse escopo, né, do grupo. De perguntas, acho que temos por enquanto só isso. Deixa eu só olhar aqui as horas. 23. Então, gente, sucintamente, esses são os principais pontos do grupo de estudos. Tem outras formas de vocês fazerem parte de grupos que são existentes nas universidades. É importante que você entre no site das universidades e busque se existe algum grupo de estudos aberto, de pesquisa. Eu sei que o programa de Direitos Humanos tem um grupo de estudos aberto. Não sei como é que está agora nesse período pandêmico, mas eu lembro de olhar no site desse programa e ter um grupo de estudos aberto na comunidade. Você apenas tinha que mandar um e-mail para fazer parte. E é isso, pessoal. Vocês entrem no site das universidades que vocês têm interesse e pesquisem, conversem com pessoas para saber se existem grupos que são abertos. Uma coisa muito legal que eu estou vendo com esse período, apesar de todas as tragédias, né, que nós estamos passando, um ponto positivo que eu estou vendo no âmbito científico é a difusão desses grupos que muitas vezes ficavam restritos às universidades, hoje eles estão mais abertos. Eles estão marcando reuniões que são abertas ao público, que vocês podem participar, podem debater, enfim. Só essa semana eu acho que eu devo ter visto umas três oportunidades, sem brincadeira, de grupos de estudos fazendo eventos abertos para a comunidade e ainda fornecendo certificado, algo bem interessante. Grande Maicon, fala em ministro da ciência. Estamos no caminho. Então, gente, basicamente, de forma sintética, esses eram os principais pontos que eu tinha aqui hoje para passar para vocês. Mas a gente tem a outra parte da live, que é com os convidados. Deixa eu ver aqui se eu consigo buscar a Bárbara. Vamos ver se eu acho ela aqui na live. Deixa eu só beber uma água. Oi, Bárbara, tudo bem? Boa noite. Deixa eu só tirar aqui meu... Oi, tá me escutando? Sim. Obrigado por, enfim, estar participando aí da live com o pessoal. Pessoal, a Bárbara, ela, como eu comentei no início da live, ela é advogada, pós-graduanda em Direito Civil e pesquisadora, hoje integra o nosso grupo de estudos. E ela está aqui hoje, ela gentilmente aceitou fazer parte aqui dessa live para poder compartilhar um pouquinho das experiências que ela está tendo em fazer parte desse grupo. Então, Bárbara, se você pudesse se apresentar brevemente aí para o pessoal, poder te conhecer melhor. Tá. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todo mundo que está assistindo essa live. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu tenho 23 anos, eu integro o grupo de estudo do Gustavo desde ano passado, já tem um ano, né? Eu estou aí participando de todas as etapas que ele anda fazendo e
É isso, eu estou advogando, eu sou advogada, né? Como ele falou, pesquisadora, gosto muito de escrever. Bacana, Bárbara. E como é que você me conheceu? Conta aí pro pessoal. Como é que você ficou sabendo do grupo de estudos? Se puder falar um pouquinho também. Então, o Gustavo, na verdade, já conheço faz tempo, né? A gente estudou junto, mas eu comecei a ver, né? Ele fazia muito, trazia sempre conhecimento para a faculdade, chamava palestrante para ir na faculdade, começou a fazer eventos científicos para nós, né? Começou aí, o primeiro foi o CEPEX, eu acho, da Unianguera, que eu participei, que foi da metade da faculdade, que eu comecei a me interessar também. E aí começou a contribuir para mim, começou a me ajudar muito. O grupo de estudo tem sido muito importante para mim, porque é onde você debate, você forma suas ideias e opiniões, você melhora a sua escrita, melhora a sua oratória, que é o que a gente tem para a vida mesmo, não só no âmbito profissional. Então, o grupo de estudo tem sido muito importante para mim mesmo. Bacana, Bárbara. E questão assim de produção, como é que tem contribuído aí com a questão da sua parte científica, com os textos que a gente está discutindo, com os debates que a gente faz, tem te ajudado? Enfim, você já está produzindo? Conta aí para o pessoal como é que tá. Então, eu comecei a produzir da metade da faculdade para cá, né? Eu comecei a produzir meu primeiro resumo, mas aí depois, para o final da faculdade, eu comecei a deixar isso um pouco de lado por causa da UAB, TCC. E graças ao grupo de estudo, eu reintegrei isso, né? E estou produzindo mais. Recentemente, eu tive um artigo publicado, até o Gustavo me ajudou. Eu tive outro resumo publicado. Então, assim, é um caminho que eu pretendo seguir bastante aí por muito tempo, porque eu pretendo fazer mestrado, seguir carreira acadêmica. Nunca foi segredo para ninguém, eu quero dar aula. Então, assim, tem me ajudado bastante mesmo nessa questão. Que show, Bárbara. Muito importante. Para o pessoal poder visualizar, né, o quão importante é esse grupo de estudos, porque, enfim, dá uma base, né, para a gente, com materiais, com as discussões, tudo isso a gente vai conseguindo aprofundar. E principalmente para as pessoas, né, que vêm muitas vezes de uma universidade particular, como nós vimos, que não tem uma tradição muito forte em pesquisa, ter um grupo de estudos, criar um grupo de estudos é muito interessante, porque a gente consegue superar essa ausência de, às vezes, não ter um projeto formal durante a faculdade. Então, acho que é bem bacana, né, desse ponto de Uhum. vista, assim. Obrigado, Bárbara, por você ter compartilhado aí com o pessoal. Queria que você falasse também uma dica para o pessoal aí que quer, enfim, criar um grupo de estudos ou participar. O que que você acha, assim, que seria mais importante? Então, uma dica que eu dou, uma dica até que no começo, para mim, foi assim: não tenha medo de entrar no grupo de estudo. Às vezes você fica muito tímido para entrar. Por exemplo, eu entrei porque tinha o Gustavo, o Breno na época, o Gabriel, e eu entrei porque tinha essas pessoas conhecidas. Talvez se não tivesse, eu não sei se eu tinha entrado, porque eu sou um pouco tímida. Mas, por exemplo, se você tem a oportunidade, mesmo que você não conheça ninguém do grupo de estudo, entre, porque é muito importante. Até se você não quer uma carreira, sei lá, não quero fazer mestrado, mas é bom para a vida mesmo. Você começa a produzir artigo, tem ideias novas, você começa a se expressar melhor. É uma troca de conhecimento excelente. Então, assim, vale até para quem não quer seguir esse caminho. Então, minha dica é essa: não tenha medo, mesmo que você não conheça ninguém, que eu acho que o grupo de estudo é para isso mesmo, é uma experiência nova. É você trocar conhecimento que você não conhece, né? Porque é isso, é o choque de opiniões, que aí vai surgindo ideias e argumentos. Enfim, é isso. Que bacana. Bárbara, você falou de um ponto que eu nem tinha me atentado aqui, mas essa questão da gente trabalhar a questão da timidez, né? Porque É. quando a gente está ali no grupo de estudos, a gente está debatendo, a gente está expondo as nossas ideias, e tudo isso ajuda, né? Principalmente para nós que queremos aí, é, não só na área da docência, né? Mas para quem quer uma magistratura, para quem quer uma promotoria, para quem quer advocacia em geral, todos nós que somos da área do direito, nós precisamos saber expressar as nossas ideias, falar em público. Então, o grupo de estudos também tem essa vantagem. Uhum. Então, obrigado, Bárbara, por você ter compartilhado aí um pouquinho da sua experiência. E quem quiser entrar em contato com você, Bárbara, como é que faz?
Então, gente, quem tiver alguma dúvida, quiser conselho, quiser ajuda, porque no começo eu estava muito tímida, né, para entrar no grupo de estudo. Então, se você se sente meio acanhado, meio tímido, se quiser falar comigo, eu posso te ajudar. Pode me chamar no direct que a gente conversa pelo WhatsApp e aí eu ajudo. Show. Obrigadão, Bárbara, por você ter disponibilizado o seu tempo aqui para participar dessa live, compartilhar as suas experiências com o pessoal, foi bem bacana. E aí agora eu vou te pedir licença para desconectar você e convidar a Thaisa também para ela Tá? poder passar um pouquinho das experiências dela, tá bom? Obrigadão, Bárbara. Até mais. Até. Vamos lá, pessoal. Convidando aqui agora a Thaisa falar um pouquinho com vocês. Carregando. E Olá, aí, boa noite. tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Joia. Boa noite ao Obrigado por pessoal ter que está aceito, aí ao vivo. obrigado por ter aceito o convite. E para quem não sabe, pessoal, a Thaisa estava Eu que agradeço por você ter me dado a primeira oportunidade de aparecer numa live, né? Porque isso não estava nos meus planos tão cedo. Mas como surgiu a oportunidade, né? Você falou que precisava de voluntários, então eu falei, por que não? Vamos lá. legal. Pessoal, para quem não sabe, a Thaisa estava fazendo prova, né? Inclusive, correu Tava. aqui para estar aqui na live com a gente. Então, agradeço demais por disponibilizar o seu tempo aí para falar com o pessoal. Então, Thaisa, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal que não te conhece, falar um pouquinho sobre você, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aí. Tá certo. Bom, como o próprio Gustavo colocou na arte da divulgação, né? Eu sou servidora pública, sou concursada, sou analista técnica em saúde pela Secretaria Estadual de Saúde. Sou graduando em Direito, estou no quinto período, acabando o quinto período, ou seja, daqui a pouco já estou na metade, né? Vou estar na segunda metade do curso. E me apaixonei pela pesquisa jurídica, algo que eu nunca imaginava que isso fosse acontecer, né? Eu entrei no curso de Direito com outras intenções, vou falar mais para frente, vou falar melhor sobre isso, mas no momento eu estou no quinto período, desde o segundo período estou mexendo com a pesquisa jurídica e é algo que eu não pretendo abandonar tão cedo. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. A minha primeira graduação foi em fisioterapia pela UEG, Universidade Estadual de Goiás. Eu formei, né? Logo em seguida fui aprovada no concurso da Secretaria Estadual de Saúde para o cargo de analista técnica e estou lotada lá desde então. Mas nunca deixei de estudar para concursos. Desde então vinha fazendo uma série de concursos, Senado Federal, TRT, TST, TRF. E eu, nisso, durante o estudo, me apaixonei pelo direito, que a gente estuda muitas matérias de direito. Eu falei, gente, eu acho que o meu negócio não é a área da saúde, meu negócio é a área jurídica, é direito. E eu continuei estudando até que final de 2017 para 2018 fui aprovada no cargo para analista judiciário, área administrativa, no TRF, primeira região. Estou aguardando nomeação. Eu passei em terceiro lugar no cadastro de reserva. E desde então entrei como portadora de diploma na Universo no início de 2018. E, como eu já disse, estou na metade do curso, estou amando. E de lá para cá, o que aconteceu? Eu gosto muito de viajar. Quem me conhece sabe que eu amo viajar. É um dos meus vícios, além do direito. Visitei a Alemanha, um país que eu me apaixonei. Fui a turismo, né? E eu, como gostei muito da cultura, do modo como eles vivem, da disciplina, da organização, eu voltei com outras ideias. E logo em seguida teve um projeto de iniciação científica na faculdade, uma palestra que o professor explicou
explicou todas as vantagens da pesquisa científica, os benefícios, a importância da pesquisa, no caso jurídica, né? Porque, como a gente já viu em outras lives do Gustavo, que existe um mito em relação à pesquisa jurídica, né? Muitas pessoas associam a pesquisa com a área de exatas, a área de biológicas, né? E o nosso papel principal na pesquisa jurídica é tentar desmistificar essa ideia, né? Até porque é uma ciência social aplicada. Então, o direito, a pesquisa jurídica, ela é mega importante, para quem não sabe. E aí, eu sempre gostei muito da área ambiental, sempre fui muito preocupada com as questões do meio ambiente. E aí surgiu a ideia, por que não ingressar no projeto de iniciação científica, fazendo um direito comparado, um direito ambiental comparado, Brasil e Alemanha? E aí as ideias começaram a fluir. Primeiramente, a ideia era só comparar a Constituição brasileira, Constituição alemã, no que diz respeito ao meio ambiente. Só que aí comecei a descobrir tanta coisa, tanto material, que a minha pesquisa se desdobrou. Teve repercussão na área civil, na área penal, na área administrativa, constitucional. E eu comecei a me interessar também por casos concretos. Comecei a estudar o caso Mariana, do ponto de vista da responsabilidade civil, penal e administrativa. E na mesma época que surgiu Mariana, o que acontece? Que aconteceu a tragédia em Mariana, houve o escândalo, o Dieselgate, que foi um escândalo envolvendo as emissões de poluentes da Volkswagen na Alemanha, que repercutiu no mundo inteiro. Então, acaba que o meu estudo também envolveu isso. Então, é um mega estudo que eu tive que publicar por partes. Estou até pulando um pouco das questões aqui que você me passou do roteiro. Mas, enfim, no ano passado, resolvi fazer intercâmbio na Alemanha para aprender o alemão, para poder também conhecer um pouco mais do direito alemão. Quem sabe, eu pretendo, quem sabe não, se Deus quiser, né, e com toda a minha disciplina, a minha fé também, né, a minha perseverança, pretendo fazer um mestrado na Alemanha, em direito ambiental, direito constitucional, direitos humanos, algo que possa conciliar essas áreas. Então, desde então, venho participando de vários congressos, apresentei os resultados da minha pesquisa nos congressos, até no de congresso de direito civil, em Portugal, em Coimbra. Os resultados da minha pesquisa na área civil foram publicados nos anais desse congresso. E vários outros, que eu vou deixar para falar mais para frente, porque senão eu vou falando, eu fico mega empolgada quando eu falo desse assunto. Muito bom, Thaisa. Isso. Você falou de um ponto muito importante, que quando você começou a pesquisar, você começou a ter várias outras ideias. Esse é um Sim, ponto muito legal, né? Porque quando a gente começa a estudar uma temática que é nova, a gente vai vendo a profundidade que é. E o seu trabalho, como ele tem essa questão muito forte, né, da interdisciplinaridade, ele vai refletir em vários âmbitos do direito, não só do direito, né, âmbitos sociais, políticos, econômicos. Isso é muito legal na pesquisa. Então, especificamente na pesquisa jurídica, né, que o pessoal, muitas pessoas têm uma concepção errônea de, às vezes, achar que é petição e usar esses vícios na pesquisa, mas não. A gente tem que ir na pesquisa, né, especificamente jurídica, trabalhar essa questão da interdisciplinaridade, trabalhar várias áreas, âmbito social, âmbito econômico. E eu achei muito bacana a sua pesquisa por esse fator, né, de trazer um direito comparado. São poucas pessoas, ainda há poucos estudos, né, relacionados a direito comparado. Eu achei muito bacana. Um estudo, né, que você fez que virou artigo, depois capítulo de livro, apresentou em congresso. Isso foi bem bacana. E Thaisa, como é que você me conheceu durante esse percurso aí na pesquisa, para o pessoal poder entender melhor? bom, antes de eu entrar no grupo de estudos, né, eu conheci você porque você é namorado da minha prima e afilhada Paula. Né? Para quem não sabe, a Paula Ribeiro Toscano, que está aí tá aí ao vivo, que eu já vi ela postando, ela
teve a sorte de encontrar um rapaz como o Gustavo, mas na verdade a sortuda, o grande sortudo aqui é você, tá, Gustavo? E até então, né, você entrou, você formou, quando eu entrei no curso de Direito, você estava praticamente formando, né? Então, e logo em seguida, logo que eu entrei, você fez o edital do grupo de estudos, né? Me interessei pelo tema, porque o tema é jurisdição constitucional e políticas públicas. Uma das áreas que eu também adoro, além do direito ambiental, é o direito constitucional. A Paulinha, oxe! Ela também faz Beijo para pesquisa você, lá pro Paulinha. pessoal. Beijo, Miliane. Enfim, olha eu querendo fugir do assunto. Mas, enfim, me interessei pelo edital, interessei pelo tema de jurisdição constitucional e políticas públicas. É um tema que não tem, na maioria, na grande maioria das faculdades, é um tema que não tem nas grades do curso de Direito. E isso é fundamental. As políticas públicas, explicando de uma forma bem simples, é simplesmente o modo como você vai traduzir, você vai concretizar os direitos públicos, os direitos sociais que estão na Constituição. Se você não aplica políticas públicas adequadas, políticas públicas efetivas, você dificilmente vai garantir a concretização dos direitos sociais a toda a população. Então, esse grupo, ele ajudou muito na questão do conhecimento jurídico, da pesquisa jurídica, da metodologia, entendeu? Eu estava totalmente crua, digamos assim, em metodologia, né? Como você fazer uma metodologia da pesquisa jurídica de forma que seu trabalho fique coerente. Mas, de tanto ver o Gustavo falar sobre isso, a Ellen também, a Ellen tá aí ao vivo, Passou pela deu mão. para pegar muita coisa, deu para entender muita coisa. Muito bom, Thaisa. E só uma última dica aí. O que você deixaria para o pessoal que quer ingressar em um grupo de estudos ou criar o seu grupo de estudos? Assim, da experiência que você já adquiriu, fazendo pesquisa, iniciação científica, participando do grupo de estudos, qual a dica que você daria para o pessoal? Uma Olha, dica que você primeira considera coisa, bem para você importante. entrar no grupo de estudos, você tem que gostar de estudar, né? Vamos ser assim, bem direto ao ponto. E principalmente você tem que gostar do tema do grupo no qual você está ingressando. Por exemplo, se você, que é o meu caso, ainda bem que eu vou falar aqui, ainda bem que o professor de direito empresarial não está aqui, mas eu vou falar. Gente, eu detesto uma matéria chamada direito empresarial. Não é comigo, todo mundo sabe, não é minha praia. Então, o que eu vou fazer num grupo de estudo de direito empresarial? Não faz sentido, né, gente? Então, você tem que se interessar pelo tema que você está estudando. O pesquisador tem que ser interessado, ele tem que ser curioso. Se ele não for interessado, se ele não for curioso, o que ele está fazendo ali? E daí você vai entrando, você vai... à medida que você vai pesquisando, você vai tendo novas ideias, ainda mais num grupo nosso que é tão heterogêneo. Nós somos 8 pessoas, já tivemos outras 2 meninas, a Laura... Rainara, Não, Luana, desculpa. A Luana e a Luana, Rainara, né? Então, o nosso grupo é muito heterogêneo de ideias e de opiniões. Então, cada um tem uma opinião sobre um assunto diferente. Isso é muito bom, porque o direito é dialético. Então, quanto mais diversidade de opiniões você tiver, mais isso vai te render ideias para você desenvolver um tema de pesquisa. Se você não procura ouvir os outros lados, as opiniões, como que você vai tornar a sua pesquisa de modo que ela não fique tendenciosa, de modo que ela não fique de acordo com o seu ponto de vista, entendeu? Então, outra coisa também, perseverança, porque a gente se reúne de 2 em 2 semanas nesse isolamento, está sendo praticamente todo sábado à tarde, né? Então, sábado à tarde, quando a gente não estava, a gente estava num período normal, vamos dizer assim, né? Sem isolamento, sábado à tarde, o que você ia fazer? Você ia para o shopping, você ia para o boteco, você ia ver televisão, você ia fazer um monte de coisa que não estudar. Mas não, a gente escolheu estudar, a gente escolheu pesquisar, a gente escolheu discutir e debater a fundo
certas ideias. E o que a gente debate não é fácil, não, galera. Assim, tem que gostar de fundamentação profunda, entendeu? Tem que gostar de ir a fundo na questão. Então, é o que eu recomendo. Curiosidade pelo tema, interesse, disciplina e perseverança. E a gente está aí nos trancos e barrancos, né? Porque é muito difícil você conciliar os horários de 8 pessoas, que é o número do nosso grupo. Então, a gente está aí, firme e forte, desde setembro, né, Gustavo? 8 meses, pulando, claro, janeiro, né? E assim vai. E aí, desde quando eu entrei para o grupo, me ajudou muito a ter um raciocínio mais crítico, a ter um raciocínio mais amplo, de ver as coisas de diversos modos, de diversos lados, entendeu? E de lá para cá me rendeu muita coisa. Como eu falei, minha primeira publicação foi nos Anais do Congresso Intercontinental de Direito Civil em Coimbra, em Portugal, no ano passado. A partir desses anais, a revista Brazilian Journals of Development, que é de São José dos Pinhais, né, região metropolitana de Curitiba, me interessou pelo meu artigo e publiquei como artigo científico, só que eu publiquei uma parte bem resumida da minha pesquisa, porque realmente ficou grande, né? Publiquei praticamente um resumo, vamos dizer assim, né? Lógico que não foi resumo porque é o artigo todo, mas foi o quê? 18, 20 páginas. E artigo em direito é grande mesmo, viu, pessoal? Então, não se assustem. É muita informação, né, Gustavo? É muita doutrina, muita jurisprudência. Como eu disse, o direito é dialético, né? São vários lados do mesmo prisma que você tem que mostrar. E então, depois que eu publiquei o meu primeiro artigo, a mesma editora quis publicar um e-book, um livro, não é, como é que fala? Não é livro impresso, livro online, como é que é? E-book, isso. Chamado Tendências Contemporâneas das Ciências Sociais Aplicadas. Então, pela primeira vez, esse meu artigo científico se tornou capítulo de livro. Então, no 5º período, eu já tenho um artigo publicado, alguns resumos publicados e um capítulo de livro. Fora as apresentações que eu fiz em outros congressos. Eu apresentei na Semana Científica da Universo, da faculdade que eu faço, né? Apresentei no Congresso de Criminalística que teve aqui em Goiânia. Mandei resumo para o Congresso de Direito Constitucional da ABDConst, que era para ter sido agora em maio, né? E foi transferido para outubro. E por aí vai. Então, a nossa carreira, ela pode ser como se diz, fugiu a palavra aqui, gente. Nossa carreira pode decolar. Como é que é a palavra, Gustavo? Nossa carreira pode... Oi? Como? Potencializada pela pesquisa. Potencializada. Isso, né? A nossa carreira pode ser meteórica, basta a gente se dedicar, né? A gente ter foco e investir no assunto que a gente gosta, pesquisar sobre um tema que a gente se interessa, senão não dá certo. Eu jamais vou fazer um artigo sobre direito empresarial, tá, pessoal? Só para constar. Muito bom, Thaisa. Isso. Você falou de um ponto bem interessante, que é essa questão da dedicação, né, da resiliência que a gente tem que ter. E por isso que é importante, pessoal, essa questão, que eu comentei um pouquinho mais no início da live, de fazer uma seleção. É algo que eu não compartilhei aqui com ninguém, mas quando o edital estava aberto, muitas pessoas vieram me procurar, Gustavo, como é que eu faço para entrar no grupo de estudos? Aí eu falei do critério de seleção, é uma carta de motivações, em que você vai explicar o porquê que você quer fazer parte do grupo e como que você pode contribuir com esse grupo. E muitas pessoas, assim, aparentemente se mostraram interessadas, elas não enviaram a carta. Então, por isso que é importante ter esse critério de seleção, porque a gente consegue filtrar as pessoas que realmente são interessadas, que são comprometidas, como a Thaisa, como a Bárbara, e como o restante do nosso grupo, daquelas pessoas que são de ocasião, que são de acordo com a moda. Porque um dos nossos objetivos
que eu sempre divulgo, né, no grupo de estudos, para o pessoal que quer começar a pesquisar, que quer entrar no mestrado. Muita gente pensa assim, nossa, tal, vai ser bem legal. Só que aí tem esses poréns, né, que exigem muito da pessoa. Você tem que ler os artigos, participar das reuniões. E eu sou até um pouco chato com isso, né, nessa questão de cobrar do pessoal, participação. Enfim, porque eu quero realmente o pessoal que está no grupo, que dê resultado, que consiga pesquisar, que consiga publicar, que a gente consiga compartilhar ideias, como a Thaisa comentou, o direito é muito dialético, então as nossas discussões são muito importantes. Então, esse é o grande objetivo do nosso grupo, né, ali. Então, Thaisa, queria te agradecer por você ter doado o nosso tempo, o seu tempo, né, para compartilhar um pouquinho aí das suas experiências. Se você quiser deixar uma dica final para o pessoal sobre pesquisa, sobre alguma coisa que você queira, tá bom? Para a gente já partir para os nossos finalmente. Bom, além das dicas que eu dei, né, outra coisa que é muito importante é a leitura. Se você não ler, como é que você vai saber de que tipo de assunto você gosta? E não é só ler, você tem também praticar o escrever, né? E as pessoas tendem a escrever melhor se elas leem mais, né? Então, a minha dica é, não tenha preguiça de ler. Ainda mais se você faz um curso na área de humanas, ou das ciências sociais aplicadas, que é o direito, tem que gostar de ler, não pode ter preguiça de ler. E não é só ler, é você entender aquela mensagem que está passando. Porque muitas pessoas leem, sabem ler, mas não entendem. Então, é você conseguir abstrair a mensagem que está sendo passada ali. Porque muitas vezes, aliás, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, 99% das vezes, a linguagem jurídica é complicada. Então, se você não lê, né? Então, se você não lê doutrina, não lê jurisprudência, você dificilmente vai entender a hermenêutica, o que aquele artigo, aquela lei, aquele texto de lei, texto constitucional está te passando. Então, a minha dica é, além da disciplina, da perseverança, do interesse pelo tema, leia, não tenha preguiça de ler. E escreva, pratique a sua escrita. Não tenha medo de escrever. Às vezes, por exemplo, tem gente que não quer, por exemplo, não sabe como começar a escrever um artigo. Comece escrevendo um texto pequeno, um texto de 20 linhas, 30 linhas. Veide, mas isso mesmo. Interpretar o que se leu. Comece escrevendo um texto de 20 linhas, 30 linhas sobre um assunto que você gosta. Estrutura o seu texto, começa introduzindo com um conceito do que é o tema que você está escrevendo, um conceito, um instituto jurídico, por exemplo. Desenvolve, fala a importância daquele instituto, as repercussões, né? E no final você conclui com o que exatamente, ler, pensar no que leu, escrever o que pensou. Isso é complicado, né? E só você treinando bastante que você vai conseguir passar o que você escreve. Você tem que estar bem escrito para você passar o que você realmente queria escrever. Aquilo, entendeu? É difícil. Tem pessoas que não conseguem colocar no papel as ideias. Isso é o mais complicado. Então, não tenham preguiça, não tenham medo de ler e escrever. Começa escrevendo alguns poucos textos, poucas linhas, e no final você vai estar escrevendo seu artigo científico. Excelente. Eu sempre falo, Thaisa, para a pessoa começar com um resumo. Tem muitos congressos, por exemplo, CAEDJUS, CAEDUCA, muitos congressos que permitem a pessoa publicar um resumo. E é interessante porque quando ela apresenta, publica um resumo, ela tem a oportunidade de debater com outras pessoas, com professores. Muitas vezes esses professores que vão estar analisando esse resumo, e também participando ali no dia da apresentação, eles são muito solícitos, então eles vão dando dicas, vão dando sugestões de materiais, e com isso a pessoa consegue aprofundar ainda mais na pesquisa. Ela parte de um resumo para um artigo, ou para um capítulo de livro. Então é super importante isso que você falou, né?
A pessoa tem que escrever, realmente começar a escrever. A gente não aprende pesquisa só lendo artigos, a gente aprende pesquisa fazendo. Fazendo, errando. Até um conteúdo que eu postei hoje, eu salvo engano, vai sair amanhã. Enfim, não me recordo agora de cabeça, porque eu faço a programagem das Mais um para postagens a também. lista. Mas um dos erros que eu cometi no primeiro artigo era terminar um capítulo com citação. Às vezes não amarrar a citação, explicar aquela citação. Então, quando a gente está começando, esses erros são naturais. É normal a gente errar. É normal, às vezes, uma metodologia está incoerente. Mas se a gente for é, ficar postergando, evitando a gente começar a fazer pesquisa, a gente nunca vai conseguir chegar no nível que a gente quer. Então é isso. Vamos começar. O pessoal aí que estiver na live, né, tiver interesse em fazer pesquisa, comecem a pesquisar, comecem a montar grupos de estudo, tenham interesse, participem, né? E, Thaisa, queria te agradecer por, enfim, você ter dedicado o seu tempo aí. Eu sei que tá bem corrido, né? Questão de semana de provas aí, Semana de suas. prova, no isolamento, Então, prova online. Pois é. boa sorte nas provas. Espero que você esteja aí mandando bem. Tenho certeza que sim. Enfim, você é muito dedicada. E Obrigada. é isso. Tenho só que agradecer. E, pessoal, que tiver interesse aí, que ainda não estiver lá no canal do Telegram, e tiver interesse em entrar, depois da live me chama no direct, que vai ser um prazer. Tá te mandando o link e te adicionando lá no canal do Telegram, onde eu compartilho dicas, materiais sobre pesquisa, sobre mestrado. Sempre eu mando algum insight, às vezes eu estou lendo algum artigo, eu ouvi alguma coisa, alguma palestra, e eu sempre compartilho lá algumas ideias para poder auxiliar vocês nesse universo aí da pesquisa, tá bom? Então, é isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre como construir um grupo de estudos, se você quiser ter acesso ao edital que eu fiz para a Lacijus, desse grupo que eu coordeno, vocês podem estar me chamando no direct, que eu vou estar enviando para vocês. E é isso. Muitíssimo obrigado, Thaisa, novamente. Muitíssimo obrigado a todos que participaram da live e um grande abraço. Eu que agradeço. Então, agradeço também, né, mais uma vez o convite do Gustavo e agradeço a todos os que estiveram presentes até agora assistindo a gente. Tanta coisa para fazer, né, numa quinta-feira à noite, mas vocês resolveram, vocês decidiram, escolheram ficar aqui com a gente. E eu espero ter passado um pouco da minha experiência para vocês. E é isso, pessoal. Não tem medo de inovar, não, tá? Para ser pesquisador, você também tem que ser criativo, além de outra coisa que eu lembrei aqui de falar. Ainda bem que a gente tem uns minutinhos, né? Além de tudo que eu falei, seja criativo, não tenha medo de inovar, de produzir algo diferente. É lógico que da primeira vez nada vai sair perfeito. O meu primeiro artigo, mal publiquei, eu já vi que estava cheio de incoerência. Então, o negócio é você sempre tentar melhorar. Não estacionar naquilo, que conhecimento nunca é demais. Se você sabe que você pode melhorar, melhore, né? E é isso, acho que o recado foi dado. Se alguém quiser mais informações, quiser saber mais sobre pesquisa jurídica, também coloco o meu Instagram à disposição, ou então pode me enviar e-mail. Posso colocar meu e-mail aqui, Gustavo? Dá tempo? Ele está encerrando, mas, pessoal, quem tiver Tá interesse, errando? chama, Tá certo. chama a Não, Thaís qualquer coisa, me no direct, adiciona porque no eu acho que Instagram. a gente já Pode está ser. nos finalmente, especialmente para o pessoal aí de ambiental. Então é isso, pessoal. Vou deixar a live salva aqui no direct. A gente está nos finalmente. E é isso. Muitíssimo obrigado. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau.